Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra poder retornar a essa casa, poder participar de uma noite tão abençoada como essa. Foi o Senhor que preparou essa noite para que nós estivéssemos aqui adorando o seu nome. Só Ele é digno e não há outro lugar melhor para nós estarmos senão aqui na casa de Deus. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar num lugar de tanto alinhamento como essa que nós estamos tendo hoje aqui, nessa noite, eu sempre digo isso, pessoal que acompanha a gente já sabe. Numa noite como essa, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Diga assim comigo, lugar certo, hora certa, coisa certa. É o que você está fazendo. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não é sempre que a gente consegue ser tão assertivo assim. Às vezes a nossa intenção é boa, a nossa logística para fazer algo que desejamos também é boa, foi bem feita, mas acontece algo que está fora do nosso controle e aí a gente ou tem que desmarcar, ou não chega, ou alguém fura com a gente e a gente não consegue concluir algo que por melhor que fosse, que estivesse no nosso coração, mas não se realizou. Agora, nessa noite, não. Nessa noite você chegou no lugar certo. Você está fazendo a coisa certa, na hora certa. Isso é um alinhamento. O que é isso? E Camilo, o que isso significa? Significa que numa noite como essa, até o que era para dar errado, dá certo. Até o que estava desajustado, começa a entrar em ordem, porque você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Por isso você tem que gritar igual a minha amiga ali que gritou. Se você entende o que é isso, você vai dizer assim, ó: ainda bem que eu vim, Jesus. É isso, e foi o Senhor quem te trouxe. Glória a Deus. Bote a mão no seu coração aí agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos. Porque se estamos aqui nessa noite foi porque o Senhor nos trouxe. Não há nada na nossa carne, na nossa humanidade, que coopere voluntariamente com o Senhor. Não. Quando conseguimos viver uma noite como essa, quando conseguimos cultuar ao Senhor, lhe dando a nossa atenção, lhe dando a nossa devoção, colocando em segundo plano as circunstâncias que nos cercam, seja lugar, seja cadeira, seja coisas que ficaram em casa. Quando conseguimos fazer isso, Senhor, reconhecemos que esta obra não é nossa, mas esta obra é do Teu Espírito Santo. Ele nos trouxe nessa noite, a Ele seja glória, a Ele seja honra. Obrigada pela oportunidade de juntos podermos adorar o Teu nome nessa noite. Muito obrigada, fica conosco, continua conosco, tomando a nossa mente em Tuas mãos, tomando o nosso coração em Tuas mãos. Não deixa a nossa mente se desviar para nenhum outro pensamento que nos roube do conhecimento da Tua palavra, do crescimento que o Teu Espírito Santo promove através da Tua palavra. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, nós oramos. E como igreja, nós repreendemos. E na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, para que todo espírito que faz oposição à Tua palavra, de frieza, de espia, Pai, tudo aquilo que vem para distrair, para nos tirar do foco, vai amarrando agora, neutraliza toda a força do mal, agora mesmo, repreende a crise de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, a dificuldade de entendimento, a letargia, Senhor, que cada célula do nosso corpo agora esteja subordinada ao conhecimento, ao desejo de ouvir a Tua voz, e de ouvir a Tua palavra, para que haja transformação, mudança, crescimento, direção. Senhor, fala conosco. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia. Onde estão aqueles que clamam por misericórdia? Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, nós oramos. Os dias são tão maus, está tudo tão estranho.
O único lugar em que nós sentimos segurança perfeita e paz plena é em Ti, é quando Tu fala conosco. Por isso nessa noite nós estamos aqui, não é por causa de uma pessoa, não é por causa de um nome, não é nem mesmo por causa de um evento, Senhor. A conferência é só uma circunstância que nós criamos para estarmos no lugar aonde a Tua voz se manifesta, porque aonde o Senhor fala, aonde o Senhor fala, a nossa alma se aquieta, os nossos pensamentos são organizados. Quantos pensamentos confusos agora mesmo, Senhor, nós estamos diante de Ti, Tu podes contemplar. Quantas almas agora mesmo estão afligidas por questões que não sabem como resolver, mas estão aqui como Pedro nesta noite, dispostas a ouvir a Tua voz, porque quando Tu fala, a tempestade te obedece. Quando Tu fala, o mar se aquieta. Quando Tu fala, o vento se acalma. Quando Tu fala, a depressão fica sob o seu domínio e sobre o seu controle. Quando Tu fala, a síndrome do pânico, ela é manietada, ela dá espaço para que a Tua voz encontre lugar no coração aflito. Eu oro agora com a Tua igreja, para que enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, todo espírito de angústia caia por terra agora mesmo. Agora mesmo, que haja alívio nas almas cansadas, que haja recuperação dos espíritos abatidos. Deus, passe em revista agora, e aonde houver uma mente cansada, uma mente que está se esforçando para se concentrar, para ouvir a Tua palavra, favorece ela, Espírito Santo. Tem misericórdia da vida dela, tem misericórdia até onde estão os que clamam por misericórdia. Tem misericórdia, filho de Davi. Rimanda regai chomasai. Tem misericórdia, Senhor. Não é que não queiramos mais de Ti, mas é que a carne tem sido afligida pela ansiedade, pela sobrecarga do trabalho. Mas nesta noite o Teu nome é perdão, e o Teu poder se manifesta na fraqueza, na fraqueza, na fraqueza. O Teu poder se manifesta na fraqueza de cada coração humilde, que nessa noite admite que está aqui por causa da Tua palavra. Se não for a Tua palavra, nós erramos. Sem a Tua palavra ficamos desorientados, sem resposta. Por isso nessa noite recebe o nosso clamor. Por isso nessa noite tem misericórdia de nós. Por isso nessa noite traga alívio para as almas e resposta. Traga resposta. É noite de resposta. Traga resposta. Resposta. É noite de resposta. Nos dando direção, Senhor, nos dando alinhamento. Fica conosco. Aonde estão os que clamam para que Ele fique? Fala com Ele, fica conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Porque se o Senhor falar, tudo muda, em nome de Jesus. Faz assim como quem aquieta a alma e bota ela no lugar. Fala assim, em nome de Jesus. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás, está ouvindo bem? Então só eu que não estou me ouvindo bem, me dá só mais um cadinho de retorno. Tem misericórdia dessa serva. Gênesis, capítulo de número 17. Livro do Gênesis, capítulo 17. Pastor Samuel do Amor. Eu vou vir nesse café para poder saber por que tu é Samuel do Amor. Eu não sei qual é a explicação lógica, né? Mas fica claro o testemunho aparente, né? Ele é de fato, ele, Vanessa do Amor, eles são do amor. Fazem com amor, ministram com amor, servem com amor, se dedicam com amor e carregam o tipo de amor que eu acredito. Que amor é esse? O amor que não se constitui em palavras, como disse João, né? O amor que tem atitude. Eu não acredito em amor que não se compromete. Eu não acredito em amor que não se responsabiliza. E a gente sempre que olha para vocês, a gente, graças a Deus, não se conhece de agora, mas já teve a oportunidade de contemplar o testemunho um do outro, já há tempos passados, sempre envolvidos na obra de Deus. Sempre, 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 sempre. Então esse é um amor que eu acredito, um amor que se compromete, né? Deus abençoe vocês e o trabalho que vocês estão fazendo aqui em Sorocaba, viu? Porque obra de Deus, irmão, não é culto de noite lotado não, é trabalho quando ninguém está vendo, né? Então esses obreiros, esses voluntários e essa casa subsiste por causa disso. Você está num lugar que tem saúde espiritual, porque tem gente que não trabalha para ser visto, mas trabalha para servir ao Senhor, né? Isso é um privilégio. Se você entende isso, diga glória a Deus. Fica de boca fechada não, que eu não sei se você sabe, mas a Assembleia de Deus é pentecostal. Ah não, Camila, mas é que eu não sou muito de... veio no dia errado. Hoje tu vai aprender tudo, até a gritar, isso aí. Culto pentecostal é mais ou menos assim. Se tu vê um irmão dando glória a Deus, tu já se sente praticamente na obrigação de responder dizendo aleluia. Crente é assim, aí se ele dá aleluia, tem pentecostal hoje aqui, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, não estou te falando, é assim. Então Deus abençoe meus amigos, Deus abençoe Pedro, Rebeca, essa família abençoada. Hoje eu estou acompanhada da minha mãe, diga glória a Deus, mãe. Até parece, quando Deus toma, não é glória a Deus chique assim não. Ninguém diz, mas está aí, toda madame hoje porque está em Sorocaba. Deus abençoe também o prefeito dessa cidade. Rapaz, você é crente mesmo, né? Não, ele é crente, irmão. Dá para perceber. Deus abençoe sua esposa, Cirlange. Aleluia. Toda vez que eu venho, ela vem. Tu é fechamento. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Obrigada por tanta. Eu fiquei, sabe assim, de verdade. Eu me senti igual aqueles artistas. E o Oscar vai e para. Meu Deus. Não é, menina? Ih, tô me achando. Jesus me guarda da soberba, da vaidade, me cobre com o teu sangue. Eu amei, que honra, de verdade não mereço, mas Jesus faz essas coisas. Muito obrigado por tanto carinho, viu? Deus abençoe. Gênesis 17. Glória a Deus. Eita, pegaram já. Versículos 15 em diante. Essa palavra, ela tem queimado no meu coração já há algum tempo. E quando Deus ministra algo em meu coração para aquele tempo, é a palavra que eu ministro naquele tempo. Meu compromisso não é com a expectativa dos que ouvem, mas a expectativa da voz que quer falar conosco, né? Então, em obediência, Gênesis 17, a partir do versículo 15 em diante. Pode até abaixar agora, viu? Aqui, ó, servo de Deus. Coisa linda, né? Isso é humildade, é medo de atrapalhar o culto. A gente entra assim e sai assim. Pode até baixar um pouquinho agora, que agora tu botou aqui na minha orelha e eu estou ouvindo de boa. Tá de boa, viu? Glória a Deus. Pode baixar, que nem eu me aguento. A partir do versículo 15 em diante, gente. Quantos acharam aí o texto? Digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero. Eu só quero lembrar que é Gênesis, é o primeiro. Tu vai passar o índice. Vocês param de rir. Tu vai passar.
Aí passou o índice e chegou Gênesis. De vez em quando eu vou ter que beber uma água. Aí você não fica me secando, não. Eu passei por um tempo atrás um processo de desidratação severa e ainda estou em recuperação. Olha lá, a terra. A outra, do nada, cara. Deixa para depois. Trouxe pandeiro? Não trouxe, né? Vamos ao texto, irmãos. Versículo 15 em diante, diz assim. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Verso 16. E eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Sairão de quem, gente? De quem, gente? Que é esposa de quem, gente? De Abraão. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Ou seja, ele se prostrou ao ouvir a voz do Senhor e o que ele falava, ele se curvou, foi ao chão, botou o rosto ali em terra. E riu-se. Abraão fez o que, gente? E riu-se. E disse no seu coração. Disse no seu coração. Ele falou com a boca, gente? Ele verbalizou o que ele pensou? Não, ele pensou apenas no seu. E ele também riu no seu. Mas do lado de fora, sonso que só. Do lado de fora, perdão, Senhor. Do lado de fora o que ele disse foi isso aqui, ainda do lado de dentro. O que ele está pensando do lado de dentro? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Então, quantos anos ele tinha? Isso. Então, ele está aqui do lado de dentro rindo, ele está assim, A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Aí ele continua, pensando aqui dentro, conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus. Agora ele não está pensando, agora ele está como, gente? Falando, dizendo, verbalizando. E disse Abraão a Deus: oxalá viva Ismael diante de ti. Isso é o que ele está falando, mas você sabe o que ele está pensando. Isso é o que ele está, mas a gente sabe o que ele está. Se a gente sabe, mas alguém sabe. Davi disse assim, se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali tu me vês, porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. O que ele está dizendo? Não há nada que fuja do teu olhar. Aí ele diz assim: e se eu subir a alva tão alto aonde o sol rompe, no ponto do meio-dia, onde ele estabelece o seu ponto mais alto, ali tu estás. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu fugirei do teu olhar? Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus te conhece como teu pai te conhece? Deus te conhece como tua mãe te conhece? Deus te conhece como teu melhor amigo te conhece? Deus te conhece como você se conhece? Não, olha o que ele diz para Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. O que Deus está dizendo? Não penso de você o que as pessoas pensam de você. Não penso de você o que você pensa de si mesmo, porque eu tenho um pensamento próprio a seu respeito. Olha aqui para mim. Você sabe sobre você coisas hoje que daqui a 5 anos vão mudar, e disso você nem sabe. Mas quando Deus te chama, não te chama baseado em como Ele te vê agora, mas em como Ele te vê sempre. Porque Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus sabe. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Deus sabe quem você é. Complete para mim, por favor. Deus sabe. Deus. Então preste atenção, Deus não acha. Deus sabe.
Deus não tem uma opinião de acordo com a circunstância do momento que eu vivo hoje. Deus sabe. Deus não me conhece como as pessoas me conhecem. Deus me conhece mais do que a minha própria capacidade, ainda que eu esteja no auge da minha maturidade. Ainda nesse auge, Deus me conhece melhor que eu mesma. Me sondas. Davi continua, ou no Salmo, e ele ainda diz assim: antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes. Oh, aleluia. Vou falar como Deus está mandando. Você acha que você está escondendo o quê, meu irmão? Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabes o que eu vou dizer. Se sabes o que eu vou dizer, porque me sondas por dentro, também sabes o que eu penso mesmo quando eu não falo? Sim ou não? Sim ou não? Então olha o susto que Abraão vai tomar. A gente sabe de tudo isso, mas de vez em quando tem que refrescar a memória. Deus está falando de Sara. Você leu comigo? Reproduz aí novamente. Deus está falando de quem? Ele falou que quem ia gerar? Naquele ano, ele vai afirmar isso. Que naquele ano, Sara vai dar à luz a Isaac. Essa promessa é nova ou é antiga, gente? Quem conhece um pouquinho do texto ou da vida de Abraão, responda aí com inteligência. Essa promessa é nova ou é antiga? Muito antiga. A primeira vez que Deus falou isso com Abraão, foram há 25 anos atrás desse dia, que a gente está lendo aqui agora. Então diga para mim, quantos anos tem essa promessa? Quantos anos tem essa promessa? 25 anos. Esta não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão sobre ele ter um filho, sobre o nome desse filho ser Isaac, sobre este filho nascer do ventre de Sara, sua esposa. Nenhuma das circunstâncias anteriores foram mudadas, preste atenção, nem da promessa que Deus fez, nem da esterilidade de Sara. Durante 25 anos, tudo permaneceu exatamente da mesma maneira. A esterilidade dela se manteve, a impossibilidade dela para gerar se manteve. O passar do tempo agravou a impossibilidade pela velhice de Abraão. Então, se antes Sara, e só Sara, era estéril, agora Abraão também define que ele acredita ser estéril pela passagem do tempo. Haja vista que ele já vai fazer naquele ano 100 anos de idade. Então, a circunstância não só é semelhante a como ela era no dia em que ele recebeu a promessa a primeira vez, como ela piorou em razão do tempo que passou. Quem entendeu, diga amém. Mas a palavra se mantém da mesma maneira, como se o tempo não tivesse passado. Aquilo que Deus falou há 25 anos atrás, quando apareceu em Gênesis 12 pela primeira vez a Abraão, é aquilo que se mantém agora, 25 anos mais tarde, depois do capítulo 12 até o capítulo 17. A gente está falando de 25 anos, de um longo período de espera. Então, se a impossibilidade não mudou, se a circunstância não só não mudou, como piorou em razão do tempo, isto é uma coisa. E o que é outra coisa? Outra coisa é que a palavra também não mudou por causa da circunstância. A circunstância piorou e a palavra continua. O tempo passou e a palavra continua. Antes só Sara era estéril. Agora na concepção de Abraão, Sara é estéril e ele também é estéril, porque o tempo agravou o problema. O tempo aumentou a impossibilidade. O tempo estreitou o circuito da circunstância. O tempo abateu a alma. O tempo deu uma amargurada no espírito. O tempo tirou o vigor dos primeiros dias de quando você ouve a promessa. Agora veja, eu não estou falando de alguém que a gente conhece dentro do nosso tempo. Eu não estou falando de um vizinho, rapaz. Eu estou falando daquele a quem o autor da carta aos Hebreus chama de pai da fé. Tem alguém comigo aqui? Então responda, quem é tido como pai da fé? Porque ninguém
teve uma régua mais alta de expectativa do que Abraão. Quando o Senhor chegou a Abraão em Gênesis 12 e disse para ele: sai da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, vai para uma terra. Não falou qual era a terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu vou tornar você fecundo. Eu vou multiplicar a tua descendência. Assim como alguém não pode contar as estrelas do céu, nem os grãos de areia da terra, assim não poderão contar a tua descendência. Eu vou fazer uma aliança contigo, e vou fazer uma aliança com os teus filhos em ti, com os filhos dos teus filhos, com os filhos dos filhos deles nos teus filhos. Aí ele vai resumir, e ele diz: e em ti serão benditos não só os hebreus, mas os egípcios, os paulistas, os cariocas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque aquilo que eu estou te entregando, Abraão, é tão grande, tão grande, tão grande. Tu tá alinhadinho comigo, é desse jeito mesmo, vamos embora, eu tô amando. Tu tá tão grande, o que eu te entreguei é tão grande, é tão grande, que vai se cumprir em você, vai começar em você, vai passar por você. Só tem uma coisa que não vai acontecer com você. O que? Não vai terminar em você, porque o que eu faço em você hoje não acaba nunca mais. O que eu faço em você hoje vai alcançar gerações futuras, gerações que você não vai ter acesso, mas por causa do acesso que você deixou eu ter em você hoje, e por causa do acesso que eu deixei você ter em mim hoje, eu vou continuar acessando teus filhos, teu sangue, teu DNA, tua geração, mesmo depois que nem o pó dos teus ossos estiverem mais aqui. Esta é a minha aliança para contigo, diz o Senhor. Agora eu te pergunto: falaria Deus e não cumpriria? Ele é homem para que minta? Ou é filho do homem para que se arrependa de algo que ele tenha dito? Eu quero que você abra a tua boca agora e diga assim comigo: Deus não é homem. Não, eu falei para você falar com força. Diga: Deus não é homem. Deus não é menino. Deus não sou eu. Diga: Deus é Deus. Ele não remove palavra por causa de circunstâncias. Ele não retira promessa por causa de circunstâncias. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você apenas uma coisa: cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas que dão vida. Então o que Deus está dizendo para mim, para você hoje aqui? Não te chamei para cuidar do que eu prometi. Não te chamei para ficar preocupado com o que eu falei. A cada dia que passa de uma promessa que Deus te fez e que ela ainda não se cumpriu, você não pode contar o tempo como presidiário. Como é que presidiário conta tempo? Ele marca um X na quantidade de tempo que ele está lá dentro. Passou um dia para não perder a noção do tempo. Às vezes a gente pega o que Deus falou com a gente e conta o tempo do não cumprimento, ou seja, o tempo da espera, o tempo que ainda não aconteceu aquilo que Deus falou. A gente conta da seguinte maneira: mais um dia que não se cumpriu. Mais um dia que não se cumpriu. Mentira ou verdade, gente? Vamos falar a verdade, porque deu som da gente. Vamos jogar limpo nessa noite. Quando na verdade não deveríamos contar assim. Ao invés de dizermos mais um dia que não cumpriu, deveríamos dizer menos um dia para acontecer. Ah, não. Será que você entendeu? Você vai pegar a folhinha daquele calendário que você tem em casa, e ao invés de ficar marcando, dizendo quanto tempo passou e não aconteceu, você vai marcar o tempo dizendo: olha quanto tempo passou, significa que está cada vez mais perto de acontecer. Oh.
Por que devemos cuidar do nosso coração? Porque devemos cuidar nessa noite, não de fazer cumprir aquilo que Deus falou, mas de cuidarmos de nós, em como nós vamos estar quando Deus decidir cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. O que nós precisamos entender? O que Deus fala, Deus cumpre, sim ou não? Sim. Isso é responsabilidade de Deus, amém ou não amém? Amém. Agora, como eu estou quando se cumpre, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade minha. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre como eu decidi esperar enquanto Ele não fazia. Deus está dizendo, sobre isso eu não interfiro, sobre isso é você que tem que desenvolver habilidade e capacidade para guardar e para acreditar naquilo que eu falei. Ninguém me contou, eu já vivi dias onde frequentei cultos de ações de graça, de gente que não tinha força para celebrar o próprio milagre. Por quê? Porque o que Deus tinha para fazer, Deus fez. A palavra que Deus prometeu se cumpriu. Mas quando chegou na hora de se cumprir, encontrou alguém que usou o tempo de espera para murmurar tanto, reclamar tanto, que tal pessoa adoeceu na alma. Tal enfermidade passou para o corpo. Irmãos, isso é bíblico. Tem enfermidade que é na área da saúde. Jesus cura a saúde. Agora, outras enfermidades, como por exemplo a mulher encurvada no templo, onde Jesus não deu saúde, ele repreendeu o espírito de enfermidade, mostrando que o que ela sentia não era uma questão genética ou humana, mas era algo espiritual, que começou no espiritual e passou para o físico. E existem pessoas que no momento do cumprimento daquilo que Deus falou, Deus faz a parte dele, mas elas não têm celebração, elas não têm saúde, elas não têm capacidade para desenvolver aquilo que Deus falou, para desfrutar daquilo que Deus deu. Aí você diz assim, mas também deixou passar mó tempão. Antes eu era novo, agora eu já sou velho. Engraçado, porque todos aqueles que tiveram espírito pronto e coração guardado para receber o cumprimento de uma promessa, a nenhum deles na Bíblia o Senhor os encontrou caídos, enfermos e mal acabados. O próprio Davi dizia, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou falando de um ancião que tem disposição para dizer como nós temos que estar e como nós devemos aguardar a promessa de Deus, haja vista que ele produziu e deu frutos até na sua velhice, cumprindo assim o salmo que diz que assim são os que esperam no Senhor. Meu Deus, o que o profeta Isaías vai deixar para a gente na primeira pessoa? Os jovens, que aqui não fala de idade, está falando sobre comportamento, está falando sobre os apressados, aqueles que querem para ontem, aqueles onde tudo que tem que acontecer tem que ser rápido. Aí o que o profeta vai dizer? Que na verdade não é o profeta, é Deus na boca do profeta. Ele diz, os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Então ele determina, me escute, ele determina a capacidade que você tem de receber algo, não pela força do seu braço, não pela juntura dos seus músculos, não pela sua idade. O que ele está determinando é o seguinte, que quem dá força para receber o que ele promete, não é cabelo, não é músculo, não é perna. Ele está dizendo, é espírito, é espírito. Aí olha o que é que o texto vai dizer. Estes, os cansados, ou melhor, os apressados, vão se cansar e não vão aguentar. Os mancebos, ou seja, os imaturos, vão cair no meio do caminho. Mas ele prossegue, mas só quem tem mais de 30 e se sente com 18, diga assim, mas, diga assim, mas. Se tiver um de 15 preguiçoso do teu lado, olha para ele com carinho e diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, correrão e não
se cansarão. Há um renovo de Deus nessa casa. Ele trouxe gente hoje aqui para dizer: levanta o teu espírito, que eu cuido do teu corpo, para você estar pronto para receber o que eu falei. Renovarão as suas forças, subirão. Olha para quem está do teu lado e diz: quem tem? Está fraco, pelo amor de Deus. Que é isso? É por isso que Deus está mandando eu pregar essa palavra. Teu espírito está abatido. Olha para quem está do teu lado, busca a força da fraqueza e diz: quem tem? Isso, espírito pronto. Carne é segundo plano. Camila não entende nada, vai entender agora. Olha o que Salomão disse. Ele disse assim, Eclesiastes: o espírito de pé animará todo o corpo. Ele diz assim: mas se o espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que o texto está dizendo é isso aqui, ó. Luta para manter teu espírito forte, porque o espírito forte levanta o corpo. Gente, quem está lutando aqui com dieta, academia, está entendendo o que eu estou falando? Não vira a chave do lado de fora se não virar do lado de dentro. Dieta não é não comer do lado de fora, é mudar a mentalidade do lado de dentro. Treino, academia, atividade física, seja lá o que for, todo mundo sabe. Não é a capacidade de tomar uma atitude do lado de fora, é a capacidade que a gente tem de virar uma chave do lado de dentro. E por isso que é tão difícil. É mais fácil expulsar demônio do que organizar a vida. Porque demônio se subordina ao nome de Jesus. Se é demônio, você diz: sai em nome de Jesus, é liberto e vai fazer o que tem que fazer. Mas o problema é que o demônio sai em nome de Jesus, você não. Eu não. Não expulsamos-nos. Precisamos controlar e lutar contra nós mesmos. E nessa hora que a gente vê que um espírito que não está pronto e uma mente fraca é pior do que um demônio. Porque a gente se sente como? Paralisado. Estou mentindo ou estou falando a verdade? É confrontador, mas é uma realidade. Você pensa assim: eu não venço porque a fúria é grande. Não, você não vence porque a sua cauterização é grande. A capacidade de perfuratriz na própria mente é grande. Por quê? Porque a perfuratriz está na tua mão. E você não consegue. Deixa isso para outro dia, para questões neurológicas, mas é verdade. Então, olha o que ele está dizendo. Que o espírito, quando está pronto, ele dá o comando para o corpo. Por que a Bíblia diz que na tricotomia do ser, nós estamos divididos da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Você que é visitante, que nunca ouviu isso, presta atenção. Nós somos dotados daquilo que chamamos de tricotomia do ser. E o que é isso? Espírito, alma e corpo. Espírito, o governo de Deus sobre mim, minha capacidade de me posicionar e me subordinar à vontade de Deus. Eu quero o governo de Deus, o controle de Deus, o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Espírito, capacidade de dominar a minha mente, capacidade de dominar sobre as minhas vontades da carne. O que é a alma? O que é a alma? A alma, ela não governa, ela só sofre efeito de causa. A alma transborda, a alma chora, a alma sente, a alma sofre. A alma às vezes se magoa com que o espírito ou a mente diz assim: não, isso aí foi sem querer. E a gente diz: eu sei, mas fica triste do mesmo jeito. O que é isso? Alma, personalidade, lugar sentimental que já nasceu comigo. Características pessoais de quem eu sou, mesmo quando não quero ser. E por fim o corpo. Então vamos lá. Trocando a mente e botando espírito, alma e corpo. O espírito governa, manda mensagem para a mente. A mente faz a alma sentir-se diferente. E a alma, de acordo com o que ela se sente, ela manda o corpo reagir. Agora veja, aonde começa tudo? Aonde começa tudo? É disso que Salomão está falando. Se você souber botar o espírito de pé, o restante ele faz, é consequência. Agora, vamos lá. Qual é a área mais precária da nossa vida? Vida espiritual. Qual é o artigo de leitura mais vendido nos últimos 12 anos no meio cristão no Brasil? Produtos devocionais.
Porque não se tem dificuldade para compreender qual é o caminho para buscar dom para milagres, oratória. Não se há dificuldade para se estudar sobre o que é hermenêutica, sobre como se tornar um apologeta. Aonde está hoje a maior dificuldade? Vida devocional. Não é a performance que eu tenho no culto. É a vida que eu deveria ter no quarto. As pessoas que querem desenvolver relacionamento sincero com Deus, não deixam o que elas veem aqui ou fazem aqui tirar delas o desejo real de ter uma vida com Deus. Então, conhecendo a si mesmas e sabendo que dom não é garantia de entrar no céu, desejam se relacionar com Deus. E é nessa hora que você vê que é mais fácil lidar com demônios do que consigo próprio. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender e não tem problema o glória a Deus diminuir. Porque isso demonstra entendimento, não se celebra confronto. Quem celebra não está sendo confrontado, mas quem está em silêncio pensando, certamente está se colocando na posição de alguém que quer mudar. Tanto é que nós somos bons de quê? Campanha. A gente é bom de campanha. Porque acostumamos-nos a buscar a Deus em momentos de calamidade. Quando nada resolve, sabemos quem resolve. Quando nada pode, sabemos quem pode. Então, nessa hora, somos mais crentes do que nunca. Somos ótimos de fazermos jejum avulso. Mas quem aqui consegue colocar o jejum como uma disciplina espiritual semanal? Não bota. Não bota. E por que não bota? Porque disciplinas espirituais não trazem recompensa rápida. É uma questão de relacionamento a longo prazo. E a vida está tão corrida. Eu tenho tanta coisa para fazer. E é por isso que você está cansado. Mas quando tudo desaba e tudo te arrebenta, aí tu volta e recicla o espiritual. Só que Deus está dizendo, esse é o problema e é por isso que você não rompe. Porque você só quer me buscar na hora do socorro. Então tua vida é igual um eletrocardiograma. A hora você está bem, a hora você está mal. Porque você só busca a Deus como medida de socorro. Agora, o que é uma vida devocional verdadeira? É uma vida de disciplina espiritual. E ela vai requerer, para que ela se torne funcional, tornar-se prioridade na nossa vida. Então vou te fazer uma pergunta, deixa eu ver se você está entendendo. Qual deveria ser a prioridade de todo cristão? Espiritual ou corpo? Então vamos lá. Qual é a prioridade do cristão? Qual é a prioridade do cristão? Qual é a área da vida do cristão que deve ser mais importante? Vida financeira ou vida emocional? Qual é a área mais importante da vida de uma pessoa que crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Ou seja, que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito poderia ser criado. Qual é a área que depende de ser prioridade? Vida emocional ou vida espiritual? Se isso é uma verdade pensada, por que vivemos de maneira que não corrobora com essa verdade que admitimos que é a verdade e esperamos resultados diferentes do que temos? Eu e você deveríamos ter no mínimo pudor de não reclamar da vida que a gente tem. Deixe que reclame quem tem vida de oração. Agora eu te pergunto, tu acha que quem tem vida de oração vive reclamando? Mas você e eu, que não ora como deveria orar, acha que pode reclamar porque não tem dinheiro para gasolina. Acha que pode reclamar porque não mora onde gostaria. Acha que pode reclamar porque ainda não foi curado de doenças emocionais. Acha que pode reclamar porque está enfrentando enfermidades crônicas. Deus está dizendo, é sério isso? Então quer dizer que você admite que não tem vida devocional, que não se relaciona como deveria se relacionar, mas reclama da vida que tem. Só que sendo que você admite que sua vida espiritual deveria ter prioridade. Agora eu te pergunto, você passa dias sem comer? Fica com vergonha não, vamos jogar limpo. Você passa dias sem comer?
Mas já passou dias sem orar? Sim, sim, eu também. Sim, já passei dias sem orar. Sim. Você passa dias sem beber água? Mas já passou... Eu vou mais fundo agora, hein? Já passou semanas sem ler a Bíblia? Bora no coro, que aí não fica chato para ninguém, porque não tem aqui bonitão, perfeitão, não tem. Não tem, que se tiver eu vou pedir Deus para te levar essa noite ainda para não te contaminar com nada. Já ficou meses sem ler a Bíblia? Sim. Já leu a Bíblia só quando abria ela na igreja? Vou falar a verdade. Então por que você está reclamando? Está reclamando de quê? Você tem que ser coerente. Ou vida espiritual é prioridade, você não pode reclamar da sua vida, ou para começar a mudar a sua vida, você tem que voltar a colocar a sua vida espiritual em primeiro. Esse aplauso é para o Senhor Jesus, que não desiste de nós e continua investindo na gente. Então veja, porque promessas já não têm sobre nós o mesmo peso de glória que tiveram quando ouvimos de Deus? Porque palavras que nos impulsionavam e levantavam o nosso corpo deprimido da cama, hoje são as mesmas palavras, mas já não exercem o mesmo poder de impacto e de relevância sobre nós. Porque vida espiritual é coisa que eu preciso cuidar, não é coisa da qual Deus tenha que determinar para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Deus aparece para Abraão, faz para ele essa promessa, que eu já falei para você. Ele recebe com vigor, recebe com vitalidade, ele recebe com alegria. E o que acontece depois que você recebe de Deus uma promessa? Você vive para ver cumprido aquilo que Deus te falou. E a sua alegria não é saber o que você vai ter, é saber que vai vir da mão de Deus. É isso, basicamente é isso. Só que ele vai peregrinar 25 anos. Responda para mim, porque eu já te falei. Quantos anos vão se passar? No período da espera, ele vai entender que ele precisa mudar a circunstância. Quando a palavra não cumpre, a gente começa a achar que a nossa circunstância está errada. Vamos falar a verdade. Quantos de nós aqui já fizemos votos que não fomos capazes de pagar? Propósitos que não fomos capazes de levar. Quantas vezes aqui na casa de Deus, na hora de uma efusão espiritual, você disse, essa semana inteira eu vou jejuar. Chegou em casa, esqueceu, meteu o dedo na televisão e nem lembrou mais. Ô, gente, vamos falar a verdade. E por que isso acontece? Porque na hora a gente recebe o impacto de uma maneira, só que o tempo passa. E o tempo subordina a todos. E só aqueles que conseguem proteger o coração serão capazes de ter vigor para ter celebração quando receber. Escute isso. Abraão tenta mudar as circunstâncias. Se o tempo passou e eu não vivi o que Deus falou, deve ter algo errado em mim. E se nessa noite eu te disser que quando Deus fez aquela promessa, Ele já sabia de toda a nossa incompetência? Pare de fazer promessas das quais você não vai cumprir. Está querendo impressionar quem? Deus está me usando aqui nessa noite para dizer, você só está errando porque quer me impressionar. E você não me impressiona. Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Sabe quando você me impressiona? Quando você admite que não tem capacidade de me impressionar. Nessa hora tu me impressiona. Aí o tempo vai passar, ele tenta mexer na circunstância, que é o que a gente faz. Aí Sara, que era quem recebeu a promessa, e ela riu. Quem lembra que Sara riu? Quando o anjo do Senhor falou a Abraão que Sara seria mãe. Quem lembra? O texto diz que Sara estava atrás da porta ou atrás da tenda, e ela riu. E ele viu que ela riu. Aí ele confronta, ele diz, você riu. Ela diz, eu não ri não. Ele diz, riu sim. Ficou sem graça. O tempo passou, nada aconteceu. O que ela faz? Abraão, deita com Agar, a minha serva, e dela vai nascer o filho da promessa. Olha para mim. Essa não foi a promessa que Deus fez. Deus não disse que Agar ia ter um filho. Deus disse que quem ia gerar o filho da promessa?
Quem, gente? Esposa de quem, gente? Só que ela diz, deita com H. E Abraão diz, tá bom, eu faço esse sacrifício. Deitou com H uma única vez. E ela vai gerar. E vai dar à luz a um filho que se chamava Ismael. Qual é o nome do filho de H? Bora, gente, qual é o nome do filho de H? Ismael. Vai dar maior conflito familiar. O pau quebra até hoje. Até hoje. Palestina e Israel. Até isso tudo que você está vendo foi por causa dessa ideia. Ué? Não estou brincando, estou falando sério. O que é você querer mudar a circunstância? Assim como a obediência abençoa gerações, a desobediência desgraça gerações. Botou H na cama de Abraão. H vai dar à luz a um filho, seu nome será Ismael. Em Ismael, Abraão vai ter afago. Isaque é o filho da promessa. Mas eu quero que você entenda comigo humanamente uma coisa aqui. Da boca de quem Abraão ouviu pela primeira vez? Papai. Hã? Para ajudar quem não sabe, quem veio primeiro, Ismael ou Isaque? Mas quem era o filho da promessa? Mas quem veio primeiro? Ismael era o filho da promessa? Não, mas ele veio. Ismael é fruto do esforço de quem não aguenta esperar. Ismael é fruto da ansiedade de quem acha que tem que fazer cumprir o que Deus falou. Ismael é quem quer dar resposta para a sociedade. Porque o problema da gente fazer o que Deus não mandou para tentar alcançar o que Deus vai mandar é que a gente não quer que a sociedade pense que a gente é desocupado. Deus diz assim, espera que eu vou cumprir, só caminha comigo. Nós deveríamos só caminhar com Deus e fazer o que Ele quer. E não se preocupar nem ficar perturbado. Mas você entra nisso daqui, ó. E passa o dia inteiro assim, ó. Aí você diz, está todo mundo fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa também. Ismael é fruto disso. Ismael é fruto do conjunto de algoritmos. Ismael é fruto dos métodos que dão certo esse ano. Ismael é fruto dos CNPJs que eu abri sem direção de Deus. Ismael é fruto dos empreendimentos que eu não aguentei esperar no que Deus falou. Aí vive em consagração pedindo porta de socorro. E Deus está dizendo, desde quando eu te prometi porta de escape, eu te fiz uma promessa. Mas você não aguenta esperar. Você tem medo da família achar que você é desocupado. Que depois que você virou crente, você virou sem vergonha. Aí você fica naquela, caindo na zombaria de quem diz assim, ué, tá achando que vai vir do céu? Vai vir do céu. Porque o mundo não espera do céu. Mas a igreja sabe, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus sustentou milhões. Eu disse que Deus sustentou milhões. Completa para mim, por favor. Deus sustentou com o maná que descia do céu. O Deus que faz promessa tem sustentabilidade do céu. Mas a gente quer respaldo na terra. A gente quer dar resposta para a sociedade. A gente quer se meter a ser empresário onde Deus não chamou. Porque a gente não aguenta não sustentar o orgulho de não ter. O orgulho de ter que dizer, estou esperando em Deus. Não aguenta. Não aguenta. Então a gente se mete em sociedade que não tem nada a ver. Depois nasce e é aquilo que nos alimenta. E aí a gente chama aquilo de Ismael. O que acontece com o lance Ismael? E eu quero que você entenda isso na sua vida e não na vida de Abraão. Depois que Ismael nasce, você cria. Está me ouvindo? O que um pai responsável faz com o filho que nasce? Mesmo que ele não tenha nascido em circunstâncias ideais, um homem faz o quê? Um homem faz o quê? Cria. Filho, depois que nasce a gente,
se a circunstância foi favorável ou não, se foi com a mulher certa ou não, isso é outro negócio. Homem que é homem, filho nasce, a gente cria. Fica a dica. Cria. Você não abandona porque foi fruto da ansiedade. Você não abandona porque foi fruto do desespero. Você não abandona porque foi fruto da ausência de sabedoria momentânea. Não. Nasceu, agora vai criar. E vai dar problema na criação. Porque tudo que nasce na desobediência vai dar. Não adianta. Mas homem que é homem, cria. Sustenta, garante. Então preste atenção. Abraão vai criar. Ele cria. Então entenda. Para nós hoje aqui, o que é Ismael? Aquilo que não veio de Deus, mas veio do meu braço, do meu esforço, do meu tempo, da minha frustração, de não conseguir esperar o que Deus ia fazer, então tentar dar um jeito para fazer do meu jeito. E agora nasceu e tenho que criar. Só que nessa criação, tem prazeres. Como por exemplo, você ouviu eu dizer aqui, quem foi o primeiro a chamar Abraão de pai? E você acha que Abraão se sentiu como? Triste ou feliz? Hã? Feliz. Um homem que ainda não tinha filhos, de repente tem um gurizinho andando dentro de casa dizendo, papai. Abraão está feliz ou não está? Ele está afagado ou não está? Consolado, sim ou não? Ele está bem, sim ou não? Só que promessa não foi feita para deixar a gente bem. Foi feito para deixar a gente ótimo e Deus glorificado. Então Abraão está bem. E o tempo vai passar. Ismael agora é um rapazinho quase. O tempo passou. Ismael já é grandinho. E ele está feliz. Quem ele quer que prospere? Ismael. Quem ele quer que cresça? Ismael. Quem ele quer que seja feliz? Ismael. Quem ele quer que tenha descendência? Perceba como Abraão não imagina mais Sara grávida. Perceba como com o tempo Sara também não se imagina mais grávida. Perceba como agora toda a expectativa que um dia foi colocada sobre Isaac agora está sobre a existência de um outro filho que não era plano de Deus. Qual é o nome dele? Isaac está caindo no esquecimento. E se nessa noite eu te disser que na primeira noite do Aviva, aqui na Devec Sorocaba, Deus te trouxe aqui para dizer que neste tempo presente da tua vida, não será como você pensa agora, vai ser como ele disse lá atrás. Camila, não estou entendendo. Vai entender. O que ele está dizendo é o seguinte: te trouxe aqui nestes dias para te dizer que Isaac vem aí. Veja como algumas pessoas não celebram esta palavra e eu vou dizer por quê. Não é porque está cansado, é porque Isaac não te enche mais os olhos. Isaac fazia sentido quando combinava com aquela vida lá atrás, aonde as suas perspectivas eram outras, sua jovialidade era outra. Hoje você já enterrou gente que faz você pensar que se essa pessoa não está mais com você, não precisa nem cumprir Isaac, porque a sua alegria era que aquela pessoa visse Isaac nascer. Hoje eu vim falar de uma coisa muito séria e eu não vou me alongar, eu vou terminar nesse tópico. É uma mania que a gente tem de achar que a nossa intimidade com Deus determina o tempo da gente no cumprimento da promessa. É a gente sendo Marta na aldeia de Betânia, depois de Lázaro morto 4 dias. Jesus vai entrar lá e quando ele chega, na verdade antes de chegar, Marta vai dizer o que para ele? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo o que para Jesus? Eu queria que tu tivesse vindo? O que ela está dizendo agora? Não adianta mais. É isso ou não é? Ela mandou um recadinho quando o irmão ainda estava enfermo. O teu amigo a quem tu amas está enfermo. Sabe o que está escrito nesse recado? Se tu ama, vem aqui. Se é teu amigo mesmo, prova agora. Só que o texto diz que Jesus leu o recado, mas não
vai, fica mais um tempo. Depois que morre, passa mais um tempo, 4 dias. Quando Marta vê Jesus, ela não pensa no que ele ainda pode fazer. Ela só culpa ele por aquilo que ele não. Olha isso. Ele chega, ela diz isso. Aí ele diz assim para ela: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela não celebra, porque a mente dela não consegue mais ver o que ele vai fazer. Ela quer falar do que ele... Porque o orgulho dela está ferido. Porque a comunidade inteira sabe que eles são amigos. Vamos lá? Eles são... A Bíblia não conta tudo, mas tem coisa que dá para a gente imaginar sem contar. Os 3 textos na Bíblia de João mostram que a casa que Jesus mais visitava, porque amava, era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando fica doente e manda o recado, eu vejo os amigos de Marta, de Maria e Lázaro entrando dentro da casa e perguntando: ele veio hoje? Ele já veio? Ele vai vir amanhã? Afinal, você é amiga do dono do milagre. Passa um dia, 2, ele não vem. Qual é a expectativa dele? Que ele venha logo, que ele venha já, que ele venha breve. Mas ele morre e Jesus não vem. Quando ele chega, ela não consegue ter alcance do que ele ainda vai fazer, porque ela ficou parada no trauma daquilo que ele não, no tempo que ela esperava. É nessa hora que a gente vê que os milagres não são para a glória dele, são para a nossa vanglória. Nosso relacionamento muda com ele na hora que ele decide ser soberano. Todo mundo aqui ama Deus até que ele decide ser soberano e não explicar porque não salvou teu filho daquela enfermidade que o matou. Todo mundo aqui ama a Deus até que ele decide não ter vindo no dia que você não queria ter assinado o divórcio. Todo mundo aqui ama a Deus até que você não enterre sua mãe tão jovem. Todo mundo aqui ama a Deus até que ele decida não se justificar pelo que deixou de fazer. Agora, por que ele fez isso com a casa de Marta, Maria e Lázaro? Porque ele os amava e eles também amavam ele. Existem determinadas coisas que Deus não faz só porque ele sabe que aquele relacionamento é forte o suficiente. Ei! Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Agora eu tenho uma notícia para quem quer ser amigo. Porque se há algo em comum entre Lázaro e Jesus, era algo que havia em comum entre Deus e Abraão. O quê? Eles não eram mais servo e senhor, eles eram amigos. Porque todo o tempo do não cumprimento não era Deus te humilhando, era Deus te dizendo: eu não quero ser o teu Senhor que te dá, eu quero ser amigo. Vamos usar o tempo da espera para nos relacionarmos. Ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, naquele grande dia. Só que Jesus não veio falar de passado e também não veio falar de... Ô, gente, olha isso. Se tu estivesse aqui, ou seja, eu queria que o Senhor tivesse vindo. Aí ele diz, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, naquele grande dia. Marta só está conseguindo andar em 2 frequências. Ou passado ou... Não é bom só transitar nessas 2 áreas. Passado, muito passado, depressão. Muito futuro, ansiedade. Ok? Qual é o melhor momento para se viver? Equilíbrio perfeito entre os 2 tempos. Nem muito passado, nem muito futuro. O ideal é ficar no... Jesus vai olhar para ela e vai dizer: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que creu em mim, não. Aquele que for crer em mim, também não. Olha o texto.
Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê. Alguém já entendeu? O que ele está dizendo para ela? O que ele está dizendo para ela? Ele está dizendo, Marta, não fiz no passado quando você esperou que eu fizesse. Também não vou fazer no futuro, onde você está achando que eu vou fazer. Eu vou fazer quando? Ele está dizendo para a gente o seguinte: nada do que eu deixei de fazer vai me impedir de fazer o que eu estou para fazer agora. Todas as tuas dores, levante a tua mão. Todos os teus traumas, tudo aquilo que afetou o teu passado, tudo aquilo que está tentando roubar o teu presente, tudo aquilo que está te trazendo ansiedade no futuro, levanta a mão assim para receber. Assim diz o Senhor: nem lá, nem lá, é aqui, é esse ano, é no tempo presente. Fecha a mão e diga: é agora, é agora, é agora. Bota a tua cabeça no presente. Que mané 2025, a gente ainda está em 2024, tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Bota essa cabeça para funcionar no presente. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Só para quem é profeta e sabe que não está numa noite de entretenimento gospel. Bota a mão no ombro desse vizinho e deixa ele perceber que ele sentou do lado de um profeta do Deus Altíssimo. Sacode ela, sacode ele, vai, só sacode. E diga assim para ele: Deus não veio falar de Ismael, ele veio te dizer que Isaac, vem aí. É presente agora, é para esse ano, é para esse tempo. Aleluia! Acende a chama em nós, Senhor. Deus não veio falar do que aconteceu. Deus não foi conversar com Marta do que aconteceu. Também não foi conversar com Abraão sobre a ideia que ele e Sara tiveram. Não! Deus veio falar do que ia acontecer aquele ano. Deus fala da promessa e Abraão diz o quê? Oxalá, vive Ismael. O que ele está dizendo? Queira Deus, queira o Senhor, que tudo isso que o Senhor está me falando se cumpra em Ismael. Por que ele fala isso? Porque não acredita que um homem de 100 anos vai gerar Isaac. Não acredita que uma mulher de 90 anos vai gerar Isaac. Então ele pega toda a carga de anos de depósito e tenta colocar em Ismael. Aí Deus vai falar rasgado com ele assim, ó: Sara, tua mulher, te dará um filho. Tu lhe porás o nome de Isaac. Com ele. Com ele quem, gente? Ismael ou Isaac? Com ele quem? Eu estabelecerei a minha aliança perpétua. Eu vou falar como Deus está mandando. Ó, quando Deus faz uma aliança com você, é com você. Com quem você faz aliança é problema teu. Sabe o que Deus está dizendo? A aliança que você fez com quem você fez
é problema teu. Agora, porque tu é um problema meu, eu vou abençoar Ismael. Só que eu quero te lembrar, minha aliança perpétua não é com Ismael, é com... Porque Ismael é fruto da sua ansiedade, mas Isaac é fruto da minha palavra. Sara vai gerar esse filho e ela vai ser mãe de reis. Ela vai gerar reis de povos e nações. Deus nos trouxe aqui para dizer para a gente: ou você volta a imaginar Isaac como quando você imaginava quando ainda nem tinha Ismael, ou você será alguém cansado, aonde Deus usará você para cumprir uma palavra, mas não haverá em você nem alegria e nem vigor para desfrutar do que Ele falou. E agora, tete a tete, eu te pergunto: é isso que você quer? Receber de Deus algo que Ele falou e não ter força para desfrutar? Pois então Deus está dizendo: cuide do teu espírito, que das circunstâncias eu cuido. Eu vim anunciar às irmãs para cima de 60 anos que teus cabelos brancos não roubarão de você a alegria de ver Deus cumprir aquilo que Ele te falou quando você ainda era jovenzinha na presença de Deus. Se Sara já era estéril antes, agora ela é mais estéril do que nunca, porque ela é estéril junto com Abraão. Mas deixa eu te falar, Isaac não respeita útero, Isaac não respeita esterilidade, Isaac não respeita a idade, Isaac não respeita a circunstância desfavorável. E por que não, Camila? Porque Isaac não é fruto do tempo de espera, é fruto do cumprimento de uma palavra. E quando chega o tempo dela se cumprir, ela se cumpre. Isaac vem aí. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Isaac vem aí. Deus não vai acabar com o patrimônio emocional e espiritual que você construiu no tempo da espera. Mas isso é Ismael. Ele está dizendo: eu até vou abençoar o teu esforço, mas a tua realização, ela virá no cumprimento da minha palavra. Eu vou fazer o que nunca com teu esforço você poderia ter feito para você mesmo. Você vai se realizar em mim, vai glorificar a mim. Sara gera Isaac. Isaac nasce. E nasce quando? Grita comigo: naquele ano. Vamos lá, depois de 25 anos, quando foi que ele nasceu? Quando foi que ele nasceu? Quando foi que ele nasceu? Só quem tem fé vai gritar 2024. Quando foi que ele nasceu? Quando é que teu Isaac vai nascer? Deus está dizendo: o ano ainda não acabou. Eu vim falar de presente com você. Dá um salto dessa cadeira, quem ainda tem espírito para receber Isaac. Manda ver, Deus. Manda ver. Manda vir. Deixa aceso só mais um instantinho. Só mais um instantinho. Se ajeita, se estica, vai. Bora. Vai. Se ajeita, espírito pronto, ó. Espírito pronto, levanta o corpo, bora. Eita, gente. Olha aqui para mim. Não é que a gente não crê que Deus não possa fazer. O problema é que a gente não crê que ainda tem capacidade de receber. Vou falar de novo. Na maioria das vezes, o nosso maior dilema não é não crer que Deus não vai fazer. É crer que nós não teremos condições de administrar o feito de Deus. Aí você fica assim, ó: Senhor, abençoa meus filhos. E Deus está dizendo: mas a aliança eu fiz com você, eu vou abençoar você. Você diz: Deus, eu já não tenho mais idade para certas coisas. E Deus está dizendo: eu já sabia em que idade sua eu iria cumprir essa palavra.
Olha aqui para mim, gente, com todo carinho do mundo. Deus falou com Abraão de descendência, de multiplicação. Você acha que Deus não sabia que Sara era estéril? Sabia ou não sabia? Só que o texto diz, capítulo 21 do livro do Gênesis: e o Senhor visitou a Sara, conforme havia dito que faria, e cumpriu no tempo determinado que falara, ou seja, naquele ano. E Sara concebeu e deu à luz a Isaque. Parece que nessa hora eu vejo Deus no céu dizendo: quem está rindo agora? O cumprimento de tudo que Deus falou para Abraão iria se cumprir em Isaque, porque a multiplicação da descendência viria nele. Quem está me ouvindo, diga amém. Isaque poderia ter casado com qualquer mulher, mas debaixo de oração Deus vai determinar uma esposa para ele, através de Eliezer, lá na parentela de Abraão. Ele vai chegar num poço, vai orar, e de repente vai chegar uma moça que se chamava Rebeca. Essa é a escolhida para casar com o filho da promessa. Qual é o nome dela? Ele se casa com ela e imediatamente o texto diz assim: e Rebeca era... Aí eu te pergunto, será que Deus não sabia que está escolhendo uma casa de mulheres estéreis para falar de multiplicação e descendência? Aí, pasme, o texto diz assim: e Isaque orou, e o Senhor visitou Rebeca. E Rebeca gerou Jacó e Esaú. Vai ouvindo aí que não acabou não. Duas nações no ventre. Nasce Jacó e Esaú. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois. Jacó recebe a eleição para ser o escolhido. Nosso Deus tem um testemunho patenteado nessa família. Todo Israel sabe que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaque, Deus que cumpre tudo o que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já realizou. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó foi o escolhido. Esaú, mulheres, filhos, todo ano, de várias ao mesmo tempo. Não podia ter sido dele para multiplicar a descendência, o cara dá filho igual uva. Mas não, Deus escolhe quem? Jacó. Aí ele se apaixona por uma mulher que se chamava Raquel. Trabalha por ela 7 anos e recebe a irmã, porque o sogro enrola ele. Trabalha mais 7, 14 para casar com quem ele amava. E você achando aí que aquela menina é difícil. Ele se apaixona por ela, então ele trabalha por ela. Qual era o nome daquela que ele amava? Raquel. Vamos lá? Qual era o nome daquela que ele amava? Raquel. Só que ele já tinha casado com Lia ou Leia. Essa mulher dava filho todo ano. Todo ano ela dava filho, irmão. O cara não respeitava nem o resguardo dela, Samuel. Todo ano. Lia dava... Meu Deus, por que eu sou assim? Lia dava filho. Só que a maior promessa para guardar o povo de Deus ia vir daquela que ele amava. E qual era aquele amava? Mas Raquel era o quê? Alguém está entendendo o que Deus está falando? Com todo carinho, Deus fala mais carinhoso do que eu. Vou tentar falar do meu jeito, que é para você entender. Deus está dizendo: não preciso de você para nada. Eu só quero que você creia e espere. Mas não espera murmurando, espera com paciência, espera animado, espera feliz por ser portador de uma palavra. E quando alguém for zombar de você e falar: tá esperando o quê? Tu não tem nada. Tu vai dizer: rapaz, eu tenho tudo. Mas tu tem o quê? Eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. E quem me deu essa palavra foi Deus. Raquel era estéril. Aí o texto diz que o quê? Jacó orou. Aí Deus visitou a Raquel e ela deu à luz a José. E ele vai ser aquele que é tido como, simbolicamente, um Cristo do Antigo Testamento. Vai preservar toda a descendência de Abraão. Todas as mulheres da casa de Abraão eram estéreis. O testemunho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó é pautado num tripé de circunstâncias desfavoráveis. Aí está você aqui dizendo: por mim não precisa mais cumprir não. E Deus está dizendo: será que eu, o Senhor,
que fiz o que fiz nessa casa, não posso fazer na tua vida este ano ainda? Deus está dizendo aqui para a gente: eu quero a tua cabeça no presente. Fecha os olhos, curva a sua cabeça aí agora. Levanta a cabeça de novo, olha para mim rapidinho. Ai, Camila, calha a boca que eu quero ir embora. Quem é que está te segurando? Deixa eu só te falar uma coisa. 5 minutos lá fora não mudam nada. Mas aqui cada minuto pode mudar até um ano da nossa vida. Segunda coisa, e a gente vai orar. Olha, com todo carinho, gente. Você pode falar de Deus o dia inteiro. Eu posso pregar 2, 3, 4 horas aqui. Está amarrado, eu não vou. Só que entenda uma coisa. Falar de Deus não é a mesma coisa que falar com Deus. Às vezes eu vejo gente ansiosa na hora que eu digo assim, vamos orar. E a pessoa pensa assim, acabou. E já vai botando a bolsinha debaixo. Lá não vai entrar quem falou dele. Só vai entrar quem fala. Então quando um pastor, um pregador disser assim, ó, vamos orar, nunca encare isso como acabou. Encare isso como agora vai valer o que foi falado. Agora pode acontecer tudo o que foi falado, porque agora a gente vai falar com quem faz o que a gente falou. É nessa perspectiva. Fecha o olho e curva a cabeça. Isso. Vim falar contigo, Senhor, sobre isso aí que essa pregadora falou. Essa é a tua oração. Eu vou te ajudar em oração agora. Comece a orar e a dizer, Senhor, eu não precisa ser com as minhas palavras não, ok? Pode ser com as suas. Senhor, eu quero te pedir perdão porque de uns anos para cá, eu parei de imaginar Isaac. Eu parei de imaginar aquelas coisas que antigamente o Senhor falava comigo no círculo de oração. Parei de imaginar que iriam se realizar aqueles sonhos que o Senhor me dava de revelação. Parei de acreditar naquelas palavras proféticas que um dia eu selei até ofertas no teu altar, falando que eu cria nelas. Eu quero te confessar que a verdade é que nos últimos dias eu me ocupei de Ismael e me esqueci de Isaac. Eu já não imagino mais ser aquele pastor que o Senhor falava. Eu já não me imagino mais nessa idade pregando. Eu já não me imagino mais nessa idade casando. Eu já não... Fala para Deus aí qual é a área. Fala para Ele. É verdade, tu sabes. Senhor, quantas vezes eu quis ser profeta, mas eu negligenciei uma vida de oração. E hoje eu te confesso, eu já não me vejo mais curando pessoas. Mas nesta noite eu quero me lembrar das promessas e da unção que tu liberaste há anos atrás para mim, dizendo que eu iria curar, dizendo que eu iria pregar, dizendo que eu iria fazer aquilo que tu me deu autoridade para fazer. Mas eu dependi de circunstâncias. O tempo mexeu com as minhas emoções. Pessoas que eu enterrei, pessoas que eu me separei, alianças que foram quebradas, mexeram nas minhas expectativas. E hoje eu lhe confesso, há mais desejo de estabilidade do que desejo de viver milagre. Por isso nessa noite eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir, recobra a consciência de filho. De filho. Me tira desse lugar de servo e me ajuda a voltar para aquele lugar de amigo, aquele lugar de quem conversava contigo na beira da pia, dentro do carro, no banheiro da empresa, de joelhos no quarto, aquele lugar onde eu ria das possibilidades que tu me oferecia, não porque eu duvidava, mas porque eu ficava imaginando, quando acontecer vai ter gente que vai ficar assustado, quando acontecer até eu vou ficar impressionado. Senhor, eu quero restaurar essa aliança, eu quero renovar meu relacionamento, eu quero renovar a minha fé contigo hoje. Eu quero me subordinar a essa palavra. Eu quero dizer que eu te louvo, eu até te louvo por Ismael, mas eu não vou deixar Isaac no esquecimento. Traga ele, traga